gente, tudo bem? Estamos iniciando o 5º episódio do programa Ideia, Além do Conflito. E como vocês já sabem, não poderia ser diferente, nós estamos aqui com ele, Dindo. Se apresente. Fala, meus melhores. Hoje estou aqui quente para dar ideia além do conflito. Tomei até um susto, mas vamos em frente, viu? Olhe, hoje a gente vai tocar em um tema extremamente sensível. Dindo, ouvintes, nós temos hoje um ex-deputado federal. Neste momento, qual é o nome dele, Dindo? Rodorico, doutor Dorico. Que está preso, acusado de facilitar a fuga de 16 presidiários em um presídio de Eunápolis. Como é isso, amigo? Pense no absurdo. Na Bahia tem precedente. Qual é a sua opinião, Dindo? Isso é uma lambança, Bruno. É um absurdo. É deplorável o nível de política aliada ao governo do estado da Bahia. Isso não é precedentes, não. Isso é absurdo o nível que chega. E assim, se saiu no Fantástico, é porque a PF bateu na porta. Bateu, viu? Bateu. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. É uma vergonha esta fuga para a segurança pública da Bahia. É uma vergonha um ex-deputado estar envolvido nessa facilitação. É uma vergonha a gente ter o envolvimento de um já conhecido, né? O senhor Gedel Vieira Lima, que está sendo acusado. Vale ressaltar que é esse mesmo Gedel que você está pensando, das malas de 51 milhões de reais, que é até hoje a maior apreensão da Polícia Federal, que é apoiador do governador Jerônimo Rodrigues e segue dando as cartas na política baiana. Mas, Dindo, eu vou lhe dizer, é uma vergonha o governador Jerônimo Rodrigues ainda não ter se pronunciado sobre essa situação. A gente está falando de algo que aconteceu no governo Jerônimo Rodrigues, uma fuga facilitada que teve preço de 2 milhões que foram pagos para essa fuga acontecer, que está sendo colocado que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que apoia o PT, que dizem que cobrou 1 milhão e até agora o governador da Bahia não falou absolutamente nada. Ele não assume a responsabilidade, terceiriza os problemas e dessa vez, como Dindo você diz, os seus mosqueteiros os abandonaram. O que é que aconteceu? Dessa vez, os mosqueteiros que sempre estão ali para tentar blindar o fracasso do governo Jerônimo Rodrigues estão calados. Por quê? Por incrível que pareça, Rui Costa e Jacques Wagner também não falaram nada, Dindo. E falar de quê, Bruno? Se quando se fala de milhões, a gente recorda o absurdo que levou para cadeia. Importante ressaltar que o amigo GG, que disse que contribuiu e hoje a cadeira que o governador senta foi por articulação e campanha realizada pelo MDB, liderado pela família Vieira Lima. Hoje, a gente vê que ele estava buscando fazer novamente as somatórias milionárias dele, que já se somava aos 2 milhões, ao qual o deputado Eudorico Júnior está envolvido em umas conversinhas gostosas com a diretora do presídio, ao qual facilitou a saída, né? A saída não, a fuga, 16 detentos, o que pagaram pela sua fuga. Conversas quais está nos noticiários, não é só aqui o Ideia que está dando os noticiários, não. Saiu no Fantástico, saiu nos principais noticiários
do país sobre esse absurdo, Bruno, que está sendo falado em todos os corredores de jornalismos e políticos, que há conversas do deputado com Gerdel, há conversas encaminhadas e printadas pelo deputado para a diretora, informando sobre os valores. Eu revi há poucos minutos esse noticiário, conversas falando que o líder do MDB, né, estava falando sobre valores, de quantos valores era para ele, quantos valores deveria ser articulado, a data que deveria ocorrer a fuga, e que o posicionamento, né, o cargo que essa servidora do Estado ocupou como diretora foi articulada pelo próprio deputado a pedido de Gerdel. Então, assim, que lambança, governador, para você se manter em silêncio. Algo acontecendo dentro do seu governo, do seu principal aliado ao qual o partido senta na sua vice-governadoria. Cabeceira. É um absurdo, governador. Olha, veja bem, Dindo e todos os ouvintes, realmente é uma vergonha. Choca-me e chama bastante atenção a gente perceber o silêncio do governador Jerônimo Rodrigues. Nós estamos falando de uma situação grave, aguda, né, que envolve a facilitação da fuga de 16 detentos ligados a uma facção criminosa que atua em nosso estado. E até agora o governador nada falou. Ele tem que assumir a responsabilidade e vir a público dar uma resposta para todos nós baianos, porque até agora o governador não disse o que pensa, como ele vai agir e o que pretende fazer depois de todas essas denúncias que são públicas e estão aí em todos os jornais. E a você, Gedel, que está sempre presente e atuante nas redes sociais, eu vou lhe fazer um convite. O nosso programa, a ideia, é um programa simples, humilde, mas a gente queria aqui, pode vir, se o ex-ministro está disposto, pode vir aqui conversar com nós do programa Ideia, porque a gente aqui vai além do conflito. A gente quer saber a verdade. Mas é importante, Dindo, a gente registrar e fazer uma reflexão sobre como é feita a construção do Partido dos Trabalhadores para chegar ao poder e se manter no poder. Porque quando você traz o MDB para vice, isso lá atrás, né, o PT ele já aceitou com naturalidade trazer para o seu grupo político um ator que foi condenado, né, em um crime, né, onde foi encontrado 51 milhões de reais sob sua posse, mas para a esquerda, que se diz ser referência nos valores, né, que dita as regras da sociedade, parece que roubar 51 milhões de reais faz parte, pode sentar do nosso lado. O que é que você tem a dizer, Dino, sobre essa reflexão? Reflexão a qual, Bruno, eu complemento que não só a gestora do presídio, quanto a articulação desse deputado, ao qual tem ligação e mandato, né, e fortes ligações com o líder Gerdel, a indicação do atual secretário de Administração Penitenciária do estado da Bahia também é de indicação do MDB. Então, assim, cabe mais investigações referente a isso. Eunápolis foi para os noticiários de forma nacional mais uma vez de maneira negativa, com números negativos. Tem muita coisa embaixo desse tapete, Bruno. Será que embaixo desse tapete a gente vai encontrar o governador Jerônimo Rodrigues dialogando com seus advogados, com os marqueteiros políticos, para criar uma versão, uma peça publicitária para se defender de algo que é indefensável? Governador, o senhor tem que assumir a sua responsabilidade e fazer o que tem que ser feito. Nós queremos saber qual é a resposta do governo do Estado frente a uma falha aguda, de uma falha grave
na Secretaria de Segurança Pública do Estado. É simples. Nós vivemos em um estado, em um dos estados mais violentos do Brasil, onde a violência tem tomado conta de cada região dos nossos 417 municípios. A sensação de insegurança alcança a todos, e quando eu digo a todos, é a todos mesmo. E a gente tem um episódio que coloca em xeque não só a política de segurança pública do estado da Bahia, mas como também as ligações que há entre essas facções e os representantes deste governo. E até agora a gente não tem nenhuma resposta, a gente não tem nenhuma palavra. É como se isso não tivesse acontecido na Bahia. Foi aqui, Eunápolis é Bahia, governador. Eunápolis faz parte dos 417 municípios baianos. E nós queremos uma resposta. Foram 16 fugas em 2017. 2017 não, em 2024. Foram 16 fugas em 2024 no presídio de Eunápolis. Na época, inclusive, o acesso para a saída foi fechado apenas com uma placa de metal. Nada foi feito no período. E agora, para a gente, fica claro por que as investigações não foram feitas e por que demorou tanto a se chegar em um denominador comum. E mesmo com todas as provas apresentadas, né, inclusive com a delação premiada, que vem entregando como todo o sistema ele foi operacionado, nada, nenhuma fala do governador. Isso mostra que a Bahia, além de não ter uma política efetiva de segurança pública, o nosso estado não está caminhando com quem deveria caminhar. Claro e bom som que o próprio estado compactua e anda lado a lado, Bruno. Nada mais além do que isso. A gente chega a essa conclusão. Porque quando a gente vê representantes do estado negociando a fuga de presidiários com uma facção criminosa, a gente se pergunta se de fato existe algum enfrentamento ou se nós estamos vivendo mais uma propaganda do governo do estado da Bahia, né? Porque realmente esse caso chama muita atenção dindo. E se chama atenção, a gente tem pauta para exportar ainda mais, porque há um silêncio do governador, há um silêncio dos deputados e há um silêncio da bancada do Senado, né? Do seu senador Jacques Wagner, do senador Otto Alencar, que preza tanto pela imagem do governo do estado e tem feito tantas invertidas referente a falar que é o governo que avançou, que zerou regulação, que investiu em segurança pública, em tecnologia de segurança, e a gente não tem visto nisso, mas algo a gente vê, eles são muito bom em investir em propaganda, porque só nos últimos anos foram 300 milhões investidos em propaganda no governo do estado, Bruno. A propaganda pode até estar dando certo, pode até ter dado certo, mas não vai continuar dando certo. A mudança parece que chegou no nosso estado e a má gestão do governador Jerônimo Rodrigues acelerou esse processo. Agora, eu quero falar diretamente com o senhor senador Jacques Wagner. Qual é a sua opinião sobre essa situação em Eunápolis? Sobre a fuga dos 16 detentos, envolvendo o governo qual o senhor faz parte? Rui Costa, ex-governador da Bahia, quer dizer que além da falta de transparência na questão dos respiradores, que a sua estratégia foi o silêncio, esta mesma estratégia será repetida agora com a questão da fuga em Eunápolis. A gente não pode nem chamar mais de fuga. A gente tem que chamar agora de acesso liberado. Porque fuga é quando há um esforço do detento em fugir. Neste caso, não existiu esforço. O que existiu foi um acesso liberado com pagamento de 2 milhões. E pelo que dizem, pelo que está sendo dito na justiça,
o ex-ministro Gedel tinha pedido uma parte, 1 milhão. É o que diz o ex-deputado federal, o Dorico, e a servidora envolvida no caso. O que todos nós queremos é resposta. O que todos nós queremos é saber qual será a medida adotada pelo governo do estado da Bahia. Porque, independentemente de ser situação ou oposição, todos os baianos querem resposta. Afinal de contas, o problema de segurança pública vem atrapalhando a vida de todos os baianos, Gino. Pois é. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver aonde isso vai chegar, viu, Bruno? Governador, vai continuar em silêncio? Vai continuar se escondendo? Vai continuar sendo omisso? Ou vai assumir a responsabilidade e dar a resposta que todos nós queremos ouvir? A gente pode até não concordar com sua resposta, mas nós queremos saber o que o governador eleito da Bahia pensa sobre essa situação que mancha o estado da Bahia, que mancha todos aqueles que fazem parte da segurança pública desse estado. Olha aí, ó. Olha aí, olha a cara dele de felicidade. Vai dizer que o quê? O Pix cantou na conta, ó. Ele dando legal pros fugitivos, ó. O Pix cantou. Você, governador, olha aqui, ó. Olha aqui. Nós não estamos falando de um qualquer. Nós estamos falando de um parceiro seu. Um parlamentar de influência no seu governo. Se não fosse de influência, não estava presente nesta mesa onde nós podemos observar que só tem os companheiros. E se é falar em companheiros, é importante ressaltar que a gente vê uma velha semelhança, Bruno, referente ao ocorrido agora com Jerônimo. Se é de facilitar fugas de detentos, a gente pode recordar que no governo Rui Costa não havia fugas de galinhas, mas havia negociação e vendas de sentenças feita pelo próprio secretário de Segurança Pública no governo Rui Costa, junto com desembargadores de justiça. É só a gente lembrar e pesquisar na rede social. No governo Rui Costa isso também aconteceu de uma outra maneira, de um outro esquema, mas as semelhanças são iguais. Se no governo atual eles venderam fugas, no passado também do PT, do candidato ao Senado Rui Costa, no período como governador, o secretário de Segurança Pública do Estado negociava e vendia sentenças, facilitando saidinhas de delegacia, de presídios. Então, assim, não mudou nada. Continua a facilidade da segurança pública, só mudou o sistema, a maneira que se conduz. Para quem já aceitou apoio de quem levou 51 milhões da população baiana, negar apoio de quem só está levando 2 milhões, né, governador? Faz parte do jogo, né? É tudo pelo poder, Dindo, como você Tudo pelo dizer. poder, Três Mosqueteiros. É tudo pelo poder. Quem sofre, quem paga a conta é o povo baiano. Mas eu quero aqui registrar mais uma vez. Governador, queremos saber a sua opinião sobre os 16 acessos livres que foi dado pelo seu companheiro para a fuga de 16 detentos no presídio de Eunápolis. A gente está falando da principal marca da gestão do PT na Bahia, ou uma das suas principais marcas, que é a insegurança em nosso estado. A segurança na Bahia virou peça publicitária, porque na vida real, todos nós baianos sofremos. E quando a gente vê esse tipo de situação, a gente se questiona como nós vamos avançar com esse tipo de diálogo que existe entre a gestão estadual e o crime organizado. Nós estamos perdendo essa batalha. Se chegou a esse ponto e o governador do estado está em silêncio, uma coisa é certa. Uma mensagem está sendo dita para todos nós. Não haverá enfrentamento
ao problema de segurança pública na Bahia pelo governo do estado, pelo governador Jerônimo Rodrigues, pelo Partido dos Trabalhadores e seus companheiros. Isso não irá acontecer. Mas mudando de pauta, Dindo, vamos olhar um pouco para o sul da Bahia, porque Coronel ficou virado no giraia. E se você fala que a gente vai mudar de pauta, eu ainda falo melhor, vamos mudar de pau pra cacete, porque Ângelo Coronel desceu o cacete no governador e desceu o cacete naqueles que quiseram levar fama sem ter feito filho, Bruno. Rapaz, é o filho bonito. Todo mundo quer ser o pai, né? Mas quando o filho não agrada, todo mundo se esconde, né? Mas o verdadeiro pai, ele não se esconde de forma alguma. O governador Jerônimo Rodrigues, o ex-ministro Rui Costa e o senador Otto Alencar, por uma questão institucional, eles tinham a obrigação de lutar pelos interesses dos produtores de cacau no sul da Bahia. Mas não fizeram isso, não fizeram absolutamente nada. É um governo sem propostas, é um governo sem ideias, é um governo que não compreende a vocação de nossas regiões e, por esse motivo, não trabalha para fazer com que as nossas regiões sejam livres e sejam independentes. E aí, Dindo, agora que nós tivemos a PL do cacau aprovada, uma PL que define a quantidade mínima de cacau que deve ter no chocolate, inclusive com essa descrição sendo colocada nas embalagens, que é uma vitória para os produtores de cacau da Bahia e do Brasil. Rui Costa, que costuma dizer que foi forjado na favela, na comunidade, fez um vídeo debaixo de um pé de cacau com o senador Otto Alencar, como se eles tivessem tido algum movimento, algum protagonismo nessa luta. Não tiveram. Não, aí eu te corrijo. Tiveram sim em não apoiar a categoria, nunca ter feito nenhum tipo de incentivo, muito menos escuta, nem do pequeno, nem o grande produtor, Bruno. É uma vergonha. É aquilo que a gente fala, Dindo. É a questão de você viver de propaganda, de você viver de mentiras. É tentar iludir a população da região sul da Bahia, como se tivesse feito algum movimento para que essa PL fosse aprovada. Não fez, não fizeram, foram omissos. Eram para ter feito. Era mais do que obrigação. Obrigação. Mas não foi feito. E aí publica um vídeo tentando enganar as pessoas como se fosse uma vitória da movimentação deles que não existiram. Mas só que hoje, como foi bem dito aqui por um dos nossos convidados, nós temos aqui o celular, nós temos acesso às informações e, mais do que isso, os produtores de cacau da Bahia sentiram na pele a omissão do governo do estado. Não há uma política econômica efetiva para os produtores de cacau do nosso estado. Não há. E a gente está falando de produtor de cacau, mas a gente poderia estar falando de diversas áreas econômicas da Bahia que não têm as suas vocações respeitadas. Agora, fazer um vídeo e querer enganar o povo, querer enganar nossa gente, como se estivesse lá em Brasília trabalhando para que essa PL fosse aprovada, é uma verdadeira vergonha. É uma sacanagem com quem acompanha esta crise, observar essa falta de respeito com toda a Bahia, em especial para os produtores de cacau e toda uma população que depende desse ativo econômico da Bahia. Que é importante ressaltar, Bruno, é um grande produto de grande importância para o BIP estadual, onde podemos ser um dos maiores exportadores do país de cacau, exportando para o mundo todo. É uma matéria-prima de suma importância em valor a outros países. Não só para o chocolate, mas muitas outras matérias-primas que o cacau pode ser utilizado.
trazendo também números que do ano passado para cá, a produção de cacau multiplicou quase 5 vezes, onde poderia colocar a Bahia pela primeira vez na gestão do PT em primeiro lugar em importação, não só em torno do país, mas para todo mundo. Aí vemos agora o time de Lula. O time de Lula que nós temos 2 senadores da República, Jacques Wagner e Otto Alencar. Nós temos Rui Costa, ex-governador da Bahia, como ministro de Lula. E eu pergunto a você, povo do sul da Bahia, produtor de cacau, corta nessa câmera aqui para mim. O que foi que esses 3 mosqueteiros fizeram para o produtor de cacau da Bahia? Nada. O que foi que Rui Costa, ex-governador, ministro no governo Lula, fez pelo produtor de cacau? O que o senador Otto Alencar, um dos mais votados no estado da Bahia historicamente, foi mais votado do que o próprio governador, fez pelo produtor de cacau? O que foi que o senador Jacques Wagner, senador de tantos mandatos, ex-governador da Bahia, fez pelo produtor de cacau? Nada. Mas agora uma vitória que é do produtor, não é deles, não é da política, não é desses 3 mosqueteiros que buscam o poder político, não o poder para o povo. Fizeram pela Bahia, fizeram pelo produtor de cacau. Nada. Chegou a hora dessa conta chegar. O poder não está mais na mão deles, está na mão do produtor de cacau. Está nas mãos do povo do sul da Bahia, porque eles vão até você pedir o voto. E vieram agora fazer a propaganda deles, Bruno. Carregando o cacau na mão, levando um triunfo, uma vitória que não é deles. Mas aí, meu irmão, eu digo, o senador Ângelo Coronel, que tem lado, e o lado dele é o povo. Fez igual a Ratinho, apresentador do SBT, pegou cacetete, bateu na mesa e disse, ó, nunca botaram um dedo pelo povo da Bahia e o produtor de cacau. Não tem o direito ou a dignidade de eles comemorarem nada, porque eles não fizeram nada por vocês. Não fizeram nada pelo povo do sul da Bahia, nem do pequeno, nem do grande produtor da Bahia. Nós estamos há mais de 3 anos do governo Lula, do governo Jerônimo Rodrigues. Durante esse período, o Rui Costa ele foi ministro-chefe da Casa Civil, que é um dos cargos mais respeitados em Brasília. Durante todo esse período, eles não fizeram absolutamente nada para você, produtor do cacau. Aí vocês se mobilizam, vão a Brasília, lutam por uma PL, que é a PL de número 1769 de 2019, e conseguem essa vitória. Que é importante a gente abrir um parêntese e destacar o trabalho do senador Ângelo Coronel nesta luta, que ao contrário de Otto Alencar e do ex-ministro, chefe da Casa Civil, Rui Costa, trabalhou de verdade por essa pauta. Então, hoje nós temos Coronel, que é pré-candidato ao Senado da Bahia, que trabalhou por essa pauta e, com a sua força, somada com a de outros parlamentares, não da Bahia, conseguiu essa importante vitória. E nós temos o senador Otto Alencar e o pré-candidato ao Senado, Rui Costa. Não precisa falar mais nada. Com quem é que vocês vão caminhar? Com quem aposta na vocação do município de vocês? De quem compreende a importância da produção de cacau para a economia de todas essas cidades do sul da Bahia? Ou aqueles que estão mais de 3 anos em Brasília, isso eu estou fazendo um recorte do governo Lula, e não fizeram absolutamente nada. E eles enganaram vocês dizendo que, com alinhamento com o governo federal,
iriam chegar ondas positivas para o nosso estado. Não chegou absolutamente nada. E digo mais, esta PL é um avanço importante para a política econômica de cacau em todo o Brasil. Afinal de contas, ela traz parâmetros que são importantes para a produção e para o equilíbrio, porque são parâmetros que servem tanto para os produtores nacionais quanto para os produtores estrangeiros. Mas ainda não é suficiente. Precisamos melhorar a política econômica da Bahia. Precisamos melhorar a política econômica nacional e esse poder está em nossas mãos. A gente tem dois caminhos. Continuar acreditando nas promessas que são feitas e não cumpridas ou avançar em direção ao novo. A quem já fez em Salvador, a quem faz em Feira de Santana e quer fazer por toda a Bahia, Dito. Eles foram omissos a todo o processo e deixaram o produtor do cacau de braços cruzados. Braços quais eles viram a grande quantidade de cacau em suas mãos, em sua produção e sem saber o que fazer. A baixa do produto, da valorização do produto, da comercialização do produto e sem saber o que fazer. Então, ficar à mercê de um governo que não pensa na sua principal matéria-prima de produção. Aí a gente pode até chegar aos grandes produtores de laranja, de manga, de uva. E aí a gente recorda de uma logomarca que já foi do governo da Bahia. Terra amada do Brasil. Realmente, nosso povo é uma terra amada do Brasil. Uma terra produtiva. Uma terra de grandes trabalhadores que suam todos os dias para ter o seu pão de cada dia. Não foram valorizados pelo governo, ao qual deveria ser pela Bahia. E eu falei que a gente ia mudar de pauta, mas só voltando aqui para a questão de segurança, para você ver como é um problema grave e que atinge todos em nosso estado. O IBGE liberou a semana passada uma pesquisa em que indica que mais de 1,5 milhões de estudantes ficaram fora das escolas sem ter aula por causa da questão da violência. Você sabe qual é o estado que mais suspendeu aulas por causa da insegurança? Foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele registrou um índice de 25,6. Depois do Rio de Janeiro, para a surpresa geral dos baianos, você sabe qual é o estado? Diga logo lá. Você sabe, Dindo, qual é o estado que mais suspendeu aulas devido à questão de segurança pública? Dá ideia, Bruno Alves. A Bahia. Mentira! 22,2%. Você está inventando isso, viu, Bruno? Não, eu não acredito, eu não acredito. Pesquisa, Não acredito. Não, é do IBGE. É só botar aí no Google, 1,5 milhões de estudantes faltam aulas por causa da violência. IBGE tá mentindo. A média nacional é de 7,7. A Bahia tem 3 vezes acima da média nacional. Como é, amigo? 7,7 é a média de estudantes que deixam de frequentar a sala de aula por causa da violência. Essa é uma média nacional, 7,7% de estudantes. Aqui na Bahia, esse número sobe para 22%. Esse é o resultado do fracasso da política de segurança pública do nosso estado e que está interferindo na educação pública da Bahia. Não por acaso, os nossos indicadores de educação, entre eles o ensino médio, é um dos piores do Brasil, Dino. E de quem é a culpa disso, Bruno? Eu não acredito. A culpa é de quem lidera. A culpa é de quem deveria liderar, mas não tem as capacidades necessárias para fazer esse movimento. A culpa é sua, governador. A culpa é de Jerônimo Rodrigues, que até hoje, Dindo, mais de 3 anos depois da sua eleição,
Ele não compreendeu que é governador do estado da Bahia. Ele demanda para Rui Costa, ele manda demanda para Lula, ele manda demanda para Jacques Wagner. Os três se reúnem e ninguém resolve nada. A grande verdade é que o PT da Bahia está criando várias fraturas expostas em nosso estado. Fraturas expostas. Seja na economia, seja na educação, seja na segurança pública e seja na saúde do nosso estado, onde a fila da regulação é uma verdadeira fila da morte, onde é feita uma roleta russa para decidir quem vive e quem morre. Essa é a verdade. Mas aí fica inexplicável a situação. Professor de carreira, indígena, ex-secretário de Educação da Bahia e hoje governador e ainda não aprendeu a resolver isso? A culpa não é dele, Bruno. Você está enganado. A culpa é minha. A culpa é minha, Dido. A culpa é sua, eleitor baiano, que por quase 20 anos tem colocado o PT no poder. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que acabar com esse vale a pena ver de novo. Esse vale a pena ver de novo não está trazendo nada de novo para o nosso estado. São várias fraturas expostas. A gente olha para a educação, está fraturada. A gente olha para a segurança pública, está fraturada. A gente olha para a saúde, está fraturada. Em todas as áreas, é fratura exposta na Bahia. A gente olha para a economia, está fraturada. São 24 pedidos de empréstimos. Mais de 32 bilhões. E quem vai pagar essa conta? É eu. É você, Dindo. Somos todos nós baianos. A gente não pode aceitar conviver com essas fraturas expostas. E é isso, gente. O PT está quebrando o nosso Estado. E fique aí você pensando que Estado não quebra. Estado quebra sim, viu? Não fique pensando não, se iludindo, achando que dinheiro nasce em árvore. O dinheiro nasce do meu, do seu, do nosso esforço. E se continuar dessa forma, a Bahia vai pro ralo, viu? A Bahia vai quebrar. Neto, abre o olho, viu? Abre o olho, porque você vai ter um desafio tão grande quanto teve quando assumiu a cidade de Salvador. A nossa sorte, a nossa esperança e a nossa convicção é que assim como você recuperou a capital da Bahia, a primeira capital do Brasil, você vai recuperar as finanças do nosso estado, da terra-mãe do Brasil. Porque, Dindo, a fratura está exposta, está doendo e está todo mundo sentindo. Se era mentira que os portugueses que descobriram o Brasil foram os indígenas, foram os índios que descobriram o Brasil, que construíram o Brasil, tem alguma coisa errada com a história. Porque o indígena que lidera o governo da Bahia não conseguiu descobrir ou encontrar uma solução para essas fraturas. Não teve cacique, não teve índio, não teve pataxó, não teve nada para que trouxesse uma solução ou que queimasse um incenso para poder trazer luz para esse governador. É um desastre de governo, é um desastre de liderança, são escândalos após escândalo e todos nós ficamos à mercê de um sistema que não funciona. Aliás, funciona. Funciona com propaganda e descaso para o povo da Bahia, Bruno. O pré-candidato ao Senado, Rui Costa, ficou desafiando o pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, para um debate. Oxe, e ele é candidato a governador ou é a senador? Isso aí mostra uma frustração, Dida. É uma frustração de quem queria vir candidato ao governo da Bahia e não conseguiu. E aí fica chamando o Neto para um debate que institucionalmente não existe. Ele é candidato ao Senado, chame Coronel, que o Coronel vai. O Coronel já disse que ele está pronto para qualquer hora. É só dizer o dia, o local e o horário que ele está pronto para esse debate. E que ele está preparado para qualquer tipo de atuação mentirosa, as peças publicitárias que o PT costuma fazer. Agora, Rui, olhe, aqui tem espaço. Eu estou lhe convidando, vem aqui dialogar com a gente. A gente vai ter uma conversa respeitosa e a gente vai fazer os questionamentos que a Bahia quer fazer.
Entendeu? Porque você faz parte do problema. Você não é novidade, Rui. Você diz que foi forjado nas comunidades e na favela. Isso é bobagem. Isso é mentira. Você nasceu e saiu de lá. Quem é forjado nas comunidades, quem é forjado nas favelas, quem foi criado na escola pública, quem é fruto desse espaço sou eu. E lhe digo, se você fosse forjado nas favelas, quando você foi governador, você teria trabalhado na direção delas. Você não fez isso. Você só lembra das favelas, das comunidades em ano eleitoral. Você só faz esse discurso em ano eleitoral. Porque quando você estava lá em Brasília, como chefe da Casa Civil, você não visitou as favelas, as comunidades, as periferias de Salvador e da Bahia? Por que você não apresentou propostas eficientes, efetivas e eficazes para mudar verdadeiramente a vida dessas pessoas? Dá ideia, Bruno Alves. Por quê? Você já teve chance, Rui. Você foi 8 anos governador da Bahia. Falhou, hein? Você falhou. Você retrocedeu o nosso estado. Nós não temos na Bahia um indicador que a gente se orgulha. Me desculpe, mas você foi atestado e reprovado. Você, como chefe da Casa Civil, foi reprovado até pelos seus pares. Porque ninguém em Brasília gosta de você. Ninguém em Brasília foi bem atendido pela sua pessoa. Você é uma pessoa não grata. O governo Lula é ruim. Mas você fez o governo Lula ser mais ruim ainda. Então agora você querer aqui na Bahia ser senador, a Bahia vai nos livrar desse mal. Porque você já teve 8 anos de governador. Você já foi chefe da Casa Civil e não fez absolutamente nada. Conseguiu colocar a mulher no Tribunal de Contas. Xiii. Conseguiu. E você acha que a Bahia vai lhe dar mais 8 anos para você ficar gritando que veio da favela e não fazer nada pela gente? Me faça uma garapa, rapaz. Mostre programas reais, ações efetivas que você não fez. O seu governo foi responsável por fechar escolas. Que é isso, hein? O governo Rui Costa foi responsável por fechar escolas. É mentira minha, Rui? Que vergonha. Não é. O problema que enfrenta Jerônimo Rodrigues hoje com a segurança pública começou com seu amigo Wagner. Propaganda enganosa E hoje dele. vocês estão brigando, mas é tudo farinha do mesmo saco. É tudo do mesmo grupo. Eu não pago R$1 por essa farinha. É ineficiência, incompetência e incapacidade. São os 3 Is. É isso que vocês representam. E a gente está cansado. A Bahia está cansada. A Bahia precisa mudar. A Bahia precisa caminhar em outra direção. A Bahia precisa voltar a ser atrativa. A Bahia precisa voltar a atrair os grandes negócios. Os negócios que geram emprego e renda para a população. Porque o que o povo da Bahia precisa é de independência. E esta independência, ela só chega através de uma educação pública de qualidade e de geração de emprego e renda. E é tudo isso que o PT não faz. E é tudo isso que vocês não fazem. Porque vocês querem deixar o pobre, os vulneráveis, nessa situação de pobreza e de vulnerabilidade, para depois dizer que vai ajudar. É a manutenção da pobreza. O PT representa a manutenção da pobreza. E nós somos um Estado rico e não merecemos ter filhos tão pobres, Gil. Precisamos oxigenar a Bahia, Bruno. Já chega da gente ficar nos respiradores que nunca chegaram à Bahia. Estamos com falta de ar. Não temos mais ares para respirar e buscar uma esperança do que será do amanhã. Nós vivemos o hoje sem saber o que será do amanhã. Como viver assim? É o medo, é a insegurança, é a instabilidade e o porquê. O que será do amanhã, o que será de nós. Dindo, a gente aqui não recebe jabá não, viu? Aqui a gente fala o que a gente acredita.
E no dia que o Partido dos Trabalhadores, um parlamentar, fizer algo de positivo, a gente aqui vai falar. Como o Lula agora que diminuiu os impostos dos combustíveis, foi uma pauta positiva. E cadê o governador da Bahia? O que foi que o governador da Bahia fez? Ele zerou. Zerou o quê? Zerou não, rapaz? Zerou o quê, Dindo? Ele Não zerou alguma nada. coisa. Sabe o que ele fez? Ele cancelou não. Ele adiou o aumento de ICMS sobre os combustíveis. Oxente, rapaz. Mesmo com todo o problema que nós estamos enfrentando nos derivados do petróleo, o governador adiou o aumento, ou seja, ele vai aumentar. Os estados estão aí reduzindo, zerando, e até hoje, absolutamente nada. Pera aí, rapaz. Chega aqui rapidinho. Eu recebi uma foto de um amigo de São Paulo, onde mostrou o combustível a R$ 3,50, com essa diminuição do imposto do governo federal e a redução de quase 48% do imposto estadual. E o município que zerou, deixando confortável, né, para o motorista de aplicativo de São Paulo, para a pessoa que roda e tem seu automóvel. Toda a sociedade. E o nosso governador fez o quê? Absolutamente nada. Mas se ele é do time de Lula, ele joga no time de Lula, então nesse baba ele não foi escalado. Porque se Lula diminuiu, por que o governador da Bahia também não reduziu esse posto, se são do mesmo time? Rapaz, Jerônimo é aquele amigo que ele está do seu lado quando a foto é bonita. Qualquer possibilidade negativa ele se afasta. Mas só, Dindo, que Lula já está esperto com ele. Lula sabe que a derrota dele nas próximas eleições nasce na Bahia. Nasce na incompetência de Jacques Wagner, de Rui Costa e de Jerônimo Rodrigues, que governaram a Bahia por mais de 20 anos e não melhoraram absolutamente nada em nosso estado. E por causa disso, ele sabe que pode até vencer aqui na Bahia, mas aquela gordurinha que ele construiu em nosso estado para vencer a última eleição, essa gordurinha, ela não vai existir. E que é bom, né? Falando em gordura, né? Porque o presidente, Dindo, ele prometeu picanha para toda a população, dizendo que o preço da picanha iria ficar acessível para todos, né? E uma picanha boa tem que ter uma gordurinha. A picanha tá cara, né? Ninguém consegue comprar uma picanha. A galera tá usando muito abacaxi para amolecer a carne e fazer um churrasco no final de semana, quando pode, porque até o ovo aumentou. E a resposta vai ser dada nas urnas agora em outubro. É, meu amigo, lamentável, viu? Esse cupim e essa picanha tão magra, viu? Porque não chegou lá em casa essa gordura, não. E espero que nessas eleições a gente tenha uma modificação referente a isso. Porque o churrasco em outubro vai ser necessário para poder a gente comemorar uma esperança de mudança, se o PT da Bahia for derrotado. O PT já deu, Dindo. Não tem mais como, velho. Quando você tá em um relacionamento, chega um momento que você percebe que não dá certo e que você tem que buscar outro relacionamento para que você possa caminhar com a frente. Esse relacionamento da Bahia com o Partido dos Trabalhadores é um relacionamento abusivo, Tóxico. tóxico. São fraturas expostas que a Bahia está tendo. Não tem jeito, Dindo. Nós temos que caminhar em outra direção. E a direção que se apresenta hoje com competência para assumir o desafio que é ser governador da Bahia é a ACM Neto. E ele está como pré-candidato. A gente não pode insistir em um relacionamento abusivo. Você pode mais. Você pode mais do que eles estão fazendo você acreditar que não pode. Eles querem os baianos com o pires na mão. Nós temos na Bahia, Dindo, isso quem fala não sou eu, são indicadores, são as pesquisas, é o IBGE. Nós temos mais pessoas na Bahia que recebem Bolsa Família
do que trabalhadores com carteira assinada. Gente, esse número, ele grita, é escandaloso, porque isso mostra a incapacidade da política econômica do governo do estado da Bahia em gerar emprego e renda para a nossa gente. E a gente não pode achar que isso é normal, que em todo lugar é assim, porque não é. Você vai em outros estados brasileiros e você vê a população avançando, os indicadores melhorando. E isso interfere em todos os fatores, seja na educação, seja na segurança pública, seja na saúde, interfere em todos os fatores. Porque se você está em um estado que está respirando por aparelhos na economia, é um estado difícil. Porque você não gera emprego, você não gera renda. Se você não gera emprego e você não gera renda, você aumenta as necessidades básicas do indivíduo em ter o apoio do Estado. Só que o Estado ele não tem recursos o suficiente para todo mundo, para atender todo mundo de uma forma digna. E aí o que é que faz? Ele tenta diminuir as suas expectativas e fazer com que você se contente com pouco. Mas esses que ficam com esse discurso do básico, meus amigos, eles gostam é tudo do bom e do melhor. O governador não pega ônibus, sua família não pega ônibus. Qualquer viagenzinha com mais de 100 quilômetros para ir para a Feira de Santana é de helicóptero. É por isso que as BRs estão Acabadas, cheias de buraco. São fraturas expostas em todas as áreas. E a gente precisa mudar a direção da Bahia. Nós temos um estado rico, um estado que tudo que se planta dá com fartura. O nosso problema tem nome e sobrenome: Partido dos Trabalhadores. Os velhos conhecidos 3 mosqueteiros do poder. Porque o PT não existe mais. O significado deles é poder. A luta dos 3 mosqueteiros não é para o povo, é pelo poder da política baiana, Bruno. E vamos para uma notícia boa, uma notícia positiva. Ai, até que enfim, eu já estava aqui triste. Ô, Dindo, a notícia boa, infelizmente, não é do governo do estado da Bahia, que investe em propaganda, mas entregas para a cidade realmente não tem. Como é isso, rapaz? Eu soube que está faltando tinta nas impressoras do Palácio de Ondina com tantas promessas. Eu soube que agora eles estão andando com um pendrive. Pendrive? Para chegar nas cidades e impedir que sejam impressas as promessas. Reimprimidas novas, as mesmas promessas. Mas diferente do que a gente vê no governo do estado da Bahia, é importante a gente fazer esse registro. Salvador inaugurou a primeira maternidade municipal da cidade de Salvador, que é a maternidade do deputado Alan Sanches. Uma maternidade que conta com 198 leitos e chegou para atender a comunidade, o povo soteropolitano. E, Dindo, ao contrário do que a gente vê com as promessas do governo do estado, ao contrário do que a gente vê com as obras inacabáveis do governo do estado, poucas horas depois da inauguração, a primeira criança já nasceu na maternidade. Né? A primeira criança que tem o nome de Laura, filha de Gisele Santos. Ela já nasceu e a maternidade ela já está em pleno funcionamento. Isso é muito bom, porque às vezes a gente vê uma maternidade, um hospital ser inaugurado, é assim que acontece no governo do estado da Bahia, mas o funcionamento não começa, porque está esperando os materiais chegar, porque está esperando as máquinas e os equipamentos chegarem. E na gestão do prefeito Bruno Reis, o hospital foi inaugurado e em menos de 24 horas depois já teve a primeira criança nascida. Isso é competência, isso é trabalho. E, como eu disse aqui antes, as coisas boas, elas devem ser comemoradas. Mas, Dindo, o que a gente observa é que a oposição à gestão municipal não gostou da nova maternidade. Você acredita nisso, Dindo? É lamentável a gente ver isso quando um gol é bem marcado pela Prefeitura de Salvador, entregando uma estrutura para o nosso município que
tenta trazer o desafogar da gestão estadual, ao qual lota unidades de saúde de pronto atendimento que fazem os primeiros socorros, na maioria das vezes, e o pré-natal de todas essas mães jovens, adultas e adolescentes com o seu desenvolvimento da sua gravidez, para no período do parto ser direcionado a unidades, né, do estado, maternidades estaduais do estado, que é importante ressaltar que no estado da Bahia, né, especificamente em Salvador, todas as maternidades, como conversamos aqui nos bastidores, foi entregue por gestões anteriores, que não foram do governo do PT. Perfeito. E aqui a Boa gente lembrança. traz a maternidade Ticila Balbino, que fica ali na baixa ali Baixa de Quintas. da Baixa de Quintas. Aí a gente sobe um pouco ali pro Palmo Miúdo, né, ali próximo da sua comunidade. Também tem uma maternidade, Maternidade referência, Maria José de Magalhães Neto. Magalhães Neto. Feita por Paulo Souto. E assim, deve ser uma média de 3 a 4 maternidades estaduais que estão sublotadas, que recentemente tiveram greve dos terceirizados porque estavam com seus benefícios atrasados Boa e lembrança. sem estimativas de pagamento. Isso, assim, é alto e bom tom. Todo serviço estadual de saúde tem problemas nos seus pagamentos. Você pode pesquisar quantas empresas que prestam serviço para a saúde decretaram falência e não pagaram aos seus terceirizados os seus encargos trabalhistas, seus recolhimentos trabalhistas e muito menos seus salários ou transporte. E aí a gente vem analisar e ouvir de vereadores, né? A vereadora Aladilce, líder da oposição da Câmara de Vereadores, e a presidente do PT de Salvador, Ana Carolina, questionar um sistema municipal que vai desafogar o sistema do estado, que não atende a Salvador, muito menos a região metropolitana. Que eu me ouso aqui, vem gente do interior, vem gente de outras cidades, para poder tentar ter um conforto no seu parto, ter um bom atendimento. Mas Salvador não se preocupa só com o seu povo da sua cidade, não. Se preocupa com a população, com o social, com o que mais precisa. E eu não tenho dúvidas referente a isso, que vai ajudar muitas mães, vai ajudar muitas famílias a terem um parto seguro, um parto feliz, tranquilo, com grandes profissionais, com uma grande estrutura que deixa a rede particular de Salvador tete a tete. Olha, Dindo, para mim me causou bastante surpresa e indignação os comentários feitos pela presidente do PT municipal de Salvador, Ana Carolina, e a vereadora Aladilce, né? Porque a gente tem um investimento com recursos municipais totalmente financiados pela prefeitura de Salvador, a gestão do prefeito Bruno Reis, que abre uma maternidade com mais de 198 leitos, e a gente tem as negacionistas do avanço, Ana Carolina e a vereadora Aladilce, se queixando pela inauguração da maternidade. Isso mostra, Dindo, como eles são do atraso. Eles não querem que os problemas sejam resolvidos. Eles não querem que Salvador avance. Eles não lutam pela saúde, eles não lutam pela educação, eles não lutam por absolutamente nada. O trabalho deles é lutar para que a gestão municipal fracasse, para que eles possam bater. E aí, como a gestão municipal, o prefeito Bruno Reis, vem trazendo respostas efetivas para a população de Salvador, os negacionistas do avanço não aceitam e buscam criticar algo que não merece críticas, apenas elogios. O prefeito Bruno Reis está de parabéns, não só pela inauguração, mas principalmente por entregar
um aparelho público pronto, que já está funcionando e que em menos de 24 horas já deu a sua primeira resposta para a sociedade, que foi o nascimento de uma criança. Né? E todas as mães que buscarem a maternidade terá garantia do seu pré-natal, do seu parto e ainda receberá um kit, o primeiro kit para os seus filhos. É isso que a gente está falando. Há um grupo político que trabalha e apresenta resultados. E há um grupo político que promete e faz propaganda. A escolha não é nada difícil. A escolha é muito simples. E como dizem, né, lá na comunidade, você que diz que é de lá, né? Você que diz que vem das comunidades, que vem da favela, rapaz, quem tá com inveja, morde as costas. Invejosas, invejoso. Você sabe, né, que o trabalho foi bom, que o trabalho foi bonito. Você sabe quanto custa construir um hospital desse porte. Você sabe quanto custa, ou deveria saber, o que representa 198 leitos para uma cidade. Um custo disso para uma prefeitura, para uma gestão municipal. Invejoso, invejosos. Trabalhem. Porque, como bem lembrou Dindo, e eu vi, lá na maternidade do Palmiúdo, que foi construída por Paulo Souto, estava tendo manifestação de terceirizados porque não estavam recebendo salários. Então, em vez da presidente do PT, Ana Carolina, e da vereadora Aladilce estar reclamando e criando factoides em relação à entrega da maternidade municipal de Salvador, deveria trabalhar para resolver o problema no atraso dos pagamentos dos terceirizados das maternidades de Salvador, dos hospitais públicos do estado da Bahia. E aqui eu complemento e dou ideia, porque aqui a gente não tem papa na língua, Bruno. Importante ressaltar que a vice-prefeita Ana Paula convocou o Conselho de Saúde da Câmara de Vereadores e os vereadores de Salvador para serem os primeiros a acompanharem, antes da inauguração, como estava a estrutura da maternidade, da primeira maternidade de Salvador, feita pelo próprio município com recursos próprios. Vários vereadores da nossa bancada, todos os vereadores que foram convidados e que se fizeram presente, acompanharam de primeira mão todas as condições da estrutura, da nova estrutura e como seria operado para a cidade de Salvador, e aquele cidadão que necessitasse, né, do seu devido atendimento seria ofertado pelaquilo. Seria ofertado pela estrutura. Então, assim, há sempre uma preocupação da gestão de Salvador, né, que os vereadores sejam participativos referente a isso. Mas eu duvido muito que a vereadora Laudilson se fez presente. Eu duvido muito que a vereadora Marta Rodrigues, irmã do governador Jerônimo Rodrigues, fez questão de ir lá ver, que seria de obrigação dela, não como vereadora de oposição, mas como vereadora da nossa cidade. Ir lá acompanhar de perto, ver essa estrutura e até mesmo olhar, analisar, ver como é bom entregar um aparelho daquele e, quem sabe, aconselhar a seu irmão e seu colega partidário governador como é que ele poderia fazer isso e entregar para outros municípios. A presidente do PT aqui de Salvador, Ana Carolina, a vereadora Aladilson, assim como a citada aqui Marta Rodrigues, deveria explicar para a população baiana por que um idoso veio a óbito na fila da regulação depois de 12 dias aguardando uma vaga. Absurdo. Quando nós aqui falamos e criticamos a saúde da Bahia, quando nós aqui criticamos a fila da regulação, nós estamos falando disso. Antônio Nascimento Santos morreu porque não encontrou uma vaga em um hospital que tinha leito de UTI. Isso é uma vergonha. São essas fraturas expostas que nós estamos falando. O governador Jerônimo Rodrigues, ele foi eleito fazendo uma promessa ousada
e não cumpriu. Ele disse que iria zerar a fila da regulação em nosso estado. É desse jeito, governador. Aqui é apenas mais um exemplo da sua incompetência, do seu descaso e da sua falta de prioridade com a saúde em nosso estado. Se a fila da regulação hoje é uma fila que mata, que escolhe quem vai viver e quem vai morrer, a culpa é sua. A incompetência é sua. Quem escolhe o secretário de saúde é o governador. Então a responsabilidade é toda sua e do seu grupo político. Desses que estão aí pedindo apoio da população para se manter no poder e não fazer nada por elas. Parece, Dindo, que morrer na fila da regulação é algo natural. Nós estamos naturalizando as fraturas expostas do governo da Bahia. Isso não é verdade, não pode ser assim. Nós temos que mudar esse lado, esse rumo, esse caminho. Não é normal, não é aceitável que um filho veja o seu pai definhar na fila da regulação, esperar um leito e não conseguir. E, ao mesmo tempo, a gente vê presidente do PT municipal e a vereadora reclamando, não tendo a capacidade de reconhecer um avanço na cidade de Salvador, porque eles preferem que Bruno Reis fale, eles preferem que Bruno Reis não alcance êxito, ele prefere que essa criança que nasceu bem atendida na maternidade municipal de Salvador sofra nas filas do que alcance êxito em algo que não foi construído por eles. E o problema está aí. Porque eles não constroem, eles não resolvem o problema e não querem que ninguém resolva. É uma vergonha. 12 dias na fila da regulação sem conseguir um leito, sem conseguir uma vaga na UTI. E hoje só resta para esses familiares o sofrimento, a dor. E uma dor e um sofrimento que aumenta, porque no mínimo você fica com questionamento na cabeça. Se a vaga surgisse, se o atendimento fosse realizado, se ele tivesse recebido o atendimento necessário, será que o fim teria sido diferente? Governador, você está brincando com a nossa gente. Isso não se faz. Assuma a sua responsabilidade ou peça para sair. Peça para sair. E eu quero ouvir a presidente do PT do município de Salvador, Ana Carolina, a vereadora Aladice, que criticaram, em vez de elogiar e reconhecer o mérito da inauguração da primeira maternidade municipal da cidade do Salvador. O que é que elas vão falar sobre esse caso? 12 dias. 12 dias. Não suportou. A Bahia tem que estar indignada. Não naturalize isso não, porque não, o caminho não é esse. Dá para ser diferente. Dá para trabalhar de outra forma. E isso nos gera indignação e revolta. Dino, está com você. Quantos seu Antônios estão na mesma situação há 10, 12, 15 dias? Há quantos seu Antônio também não resistiram e morreram com essa fila conhecida desde a época de Varela, quando era vivo, como a fila da morte. A fila que, com o governo do PT, nunca teve uma solução e nunca buscaram uma solução para isso. Quantos mais seu Antônios precisam morrer para o povo da Bahia despertar a necessidade de uma mudança de sistema, uma mudança de governo, uma mudança que nos dê esperança que há uma solução para a saúde do Estado, há uma solução para a regulação, há uma solução para o povo da Bahia, Bruno. Eu vou ler aqui
o que foi dito pela filha. Se tivesse sido regulado em 48 ou 72 horas, ele poderia estar aqui hoje. Ou, no mínimo, teria tido um atendimento adequado. O que precisava ser feito não foi feito, declarou Jaqueline, indignada. Minha família está arrasada. Meu pai trabalhou a vida inteira e morreu agonizando, sem atendimento adequado. Foi um descaso, foi desumano. A culpa é sua, governador. Se você não se sensibiliza com essas palavras, se você não se sensibiliza com a indignação desta família, se o Senhor ainda não entendeu a importância do seu cargo, por favor, pede para sair. Não dá. Agora eu quero ver se alguém vai comentar sobre isso. O que é que diz o secretário de Saúde? Qual é a sua resposta, governador, em relação a mais esse exemplo, a mais esse caso, a mais um caso de pessoas, de baianos que morrem na fila da regulação? Você vai esperar um parente seu morrer para se indignar? Não dá, Dindo. Não dá para a gente achar natural um idoso morrer na fila da regulação. Um idoso, um jovem, uma criança, qualquer pessoa morrer na fila da regulação. Mas aí, divide tela com nós dois, produção. Eu duvido que a presidente do PT, Ana Clara? Ana Carolina. Ana Carolina. Eu duvido que a presidente do PT, Ana Carolina. Eu duvido que a vereadora Aladilce tenha algum familiar, algum parente que fique dependente do sistema de saúde do estado da Bahia. Eu duvido, vereadora, que a senhora tem algum parente que fica dependente da regulação da saúde do estado da Bahia. Eu duvido, presidente Ana, que algum parente da senhora depende do sistema público do estado da Bahia. Isso eu duvido. E eu duvido muito mais ainda, 10 vezes, que a senhora faça qualquer tipo de declaração ou opinião, ou que traga uma solução referente a esse descaso com a saúde da Bahia, com esse descaso lamentável com a regulação do povo da Bahia. Rapaz, a gente até tentou finalizar o programa de uma forma positiva, mas vou lhe dizer uma coisa. Hoje, nós tivemos um caso de estupro coletivo dentro de uma escola estadual aqui em Salvador, na Ribeira. E sabe por que isso acontece? Como a questão da segurança pública na Bahia é um descaso, todo mundo que tem uma índole para o crime acha que dá para fazer isso aí impune. Porque quando você não tem uma política de segurança pública efetiva, uma das coisas que colabora para o crescimento negativo dos indicadores ligados à questão da segurança é a sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade é o pior câncer que pode existir dentro de uma sociedade. E você hoje ter em Salvador, em uma escola estadual, um ambiente que deveria ser seguro, que deveria ser um oásis dentro deste estado cheio de incertezas, não está tendo segurança. O que é que a gente pode falar desse caso? Aí você pega pai, mãe, familiares, pensam que seu filho e sua filha está protegido dentro da escola e recebe uma bomba dessa. Que sua filha foi violentada de forma coletiva
coletiva por pseudos colegas da instituição. Isso aí é mais um desdobramento das questões de segurança pública em nosso Estado, que alcança as escolas, como a gente trouxe o número, o indicador, que 22% dos estudantes da Bahia deixaram de ir à escola por questões de violência. Seja ela armada, seja ela violência sexual, como é o caso de hoje em uma escola da Ribeira. Governador, qual a sua resposta? Um governador precisa dar respostas. O seu silêncio é vergonhoso. O seu silêncio é omissão. E a gente não pode naturalizar a sua omissão. A Bahia precisa de um governador que assuma as suas responsabilidades e não terceirize as suas demandas. São 3 anos e meio que o vereador Jerônimo Rodrigues faz justamente o oposto. Não assume suas responsabilidades e terceiriza os problemas. De quem é a culpa? João fala que a culpa é de Jerônimo. Maria fala que a culpa é de Jerônimo. A sociedade fala que a culpa é de Jerônimo. E Jerônimo diz o quê? Nada. Ele aceita a resposta da sociedade. Então, a sociedade tem que dar a maior de todas as respostas. Porque ele não vai ter a hombridade de pedir para sair, que a gente bote ele para fora. E se João, divide tela comigo e o Brunão, produção. Se João e Maria dizem que o problema é o governador Jerônimo Rodrigues, a gente tem Neto que diz que ele pode ser uma diferença, ele pode trazer uma solução. E assim a gente espera, a gente busca o novo para poder ter uma esperança que haja para a Bahia. E se de um lado, Bruno, na educação, a gente teve essa situação lamentável dentro de uma escola, dentro de uma instituição de ensino do estado da Bahia, houve esse lamentável ocorrido de estupro, a gente tem um outro lado, no bairro do Iapeí, um colégio que está fechado há 5 anos, o Colégio EMPA. Colégio GEMPA. Gente, eu conheço. Do Iapeí, que já está fechado. Lá, está fechado há 5 anos. Uma vergonha. Que é uma vergonha a estrutura daquela, que poderia ter passado por uma manutenção, uma reconstrução. Você sabe quem era o governador quando esse colégio foi fechado? Dê ideia. Você sabe não? Diga aí. Dê ideia. Rui Costa. Que agora quer ser senador pela Bahia. Se um cara que foi governador fechou uma escola, hoje como ministro do time de Lula, do time dos 3 mosqueteiros, poderia trazer uma solução agora para o governador, não reabriu a escola, não deu um destino a ela. É um governo que só fecha escolas, que faz pouco caso com o ensino educacional do estado da Bahia. Será que ele ainda merece ainda a chance de renovar seus votos nessa próxima eleição? Eu acho que não, povo da Bahia. A gente precisa pensar e dar oportunidade a uma outra pessoa, a um outro governante que esteja se disponibilizando e dando opções de mudança. Mudanças que possam impactar de forma positiva para o nosso estado. Para essa jovem que foi abusada, para esses moradores da API que tiveram essa estrutura fechada e para tantos outros de Salvador e ao redor da Bahia que merecem uma esperança de renovação e de melhora, Bruno. Eu vou lhe fazer 2 perguntas, Dindo. E eu sei que você vai me responder de forma assertiva. Porque todo mundo sabe qual foi o governador que fechou as escolas, né? O que agora quer ser candidato ao Senado na Bahia. E todo mundo sabe quem foi o secretário de Educação que fechou. Dá ideia aí. Quem escolas. Foi? Quem fechou o GEMPA que você falou aqui agora? Quem foi? Quem foi o secretário que fechou o GEMPA? Dê ideia aí. Que fechou o Odorico Tavares? Quem foi, homem?
que fechou várias escolas na Bahia. Ah, eu lembrei. Foi o índio, foi o professor, foi o nosso atual governador. Jerônimo Rodrigues. Agora, veja bem, Dindo, o governador tinha uma política de fechar escolas. Se a escola, olhe como funciona a política de educação do estado da Bahia no período que Jerônimo Rodrigues foi secretário. A evasão está grande, como resolve? Fecha a escola. Em vez de você trabalhar para diminuir a evasão, você fecha a escola. E aí eles dizem, ah não, em menos de 1 quilômetro tem outra escola. Que absurdo. Mas aí, Dindo, sabe o que acontece? Na Bahia, governador, na Bahia da vida real, existem muros invisíveis, onde um estudante não consegue sair de um bairro para estudar em outro. Porque durante os 20 anos de governo do PT, a violência explodiu em nossa cidade. E a mais nova política é fazer o quê? O passe livre para detento. A nova medida é o quê? Passe livre para detento. É 2 milhões, a saidinha de 16. Essa é a política de segurança pública de Jerônimo Rodrigues, Guido. É 2 milhões para 16. Então, para 32 é 4 e assim sucessivamente. Porque o governador Jerônimo Rodrigues até agora está calado. Pede para sair, governador. Pede para sair. Já chega, já chega. A gente se cansa de todos os dias achando que não vai ter uma novidade e eles vão lá, se superam e trazem uma pior ainda, produção. Trazem uma pior ainda, Bruno Alves. E aí a gente fica à mercê de um sistema falho, sem expectativa de futuro, sem projetos impactantes que venham trazer uma solução para o povo da Bahia. Mas assim, um projeto firme, sustentável, concreto, bem planejado e bem investido eles têm. E aqui eu digo, é os Três Mosqueteiros e a D'Artagnan. Que é assim, né? A história dos Três Mosqueteiros. São 3 mosqueteiros e um intruso. Os 3 mosqueteiros, o grupo do PT, Rui, Jerônimo e Wagner. E D'Artagnan é o Otto Alencar. É o homem que mantém o poder dos 4. Aqueles que não se preocupam com o povo da Bahia e muito menos com a solução. Eles querem só manter o poder político do nosso estado. E vamos finalizar aqui com uma rapidinha, viu, Dindo? É aquela rapidinha mesmo, é? Aquela rapidinha. Veja bem, gente. Se você acordar às 5 horas da manhã com a Polícia Federal batendo em sua porta, não se assuste. A partir desse momento, o seu currículo foi aprovado pelo governo do estado da Bahia, pelo governador Jerônimo Rodrigues. Como é, amigo? Oh, você não sabia, não? Não. Vivaldo Góes foi indicado pelo Avante. Quem é esse, rapaz? Para assumir a Secretaria de Agricultura. O Avante de Rui, é? Ah, bateu na porta a Polícia Federal. É bem-vindo para fazer parte do governo do estado da Bahia. É por isso que é bom você acompanhar os fatos importantes do nosso estado. É por isso que é bom você acompanhar as redes sociais do programa Ideia, porque aqui você fica sabendo de tudo. E aqui a gente não esconde nada. Aqui não tem jabá. Aqui nós falamos o que nós pensamos e o que nós acreditamos. Aqui a ideia, a gente quer muito mais do que conflito. Mas o governo da Bahia, Dindo, tá de brincadeira. Me desculpe o palavreado, mas tá de sacanagem. O cara tá envolvido em uma operação da Polícia Federal e virou secretário de Agricultura. Eles gostam, né? Veja o caso de Gedel, 51 milhões, maior apreensão da Polícia Federal em território brasileiro. Dinheiro em espécies, viu? A gente viu, não é só ouvir falar. A gente viu, a maioria em real, mas ainda tinha uns dólares ali. Foi o que aconteceu. Hoje em dia é o quê? É o livro de cabeceira do PT. É quem dá as cartas, é quem passa as orientações. E aí, você quer fazer parte desse time? Você quer que esse time continue governando a Bahia? Ou você quer a mudança que a Bahia precisa? Eu não escondo. A minha posição é clara. Já passou, ó. Já passou da hora de mudar, Dindo. Vamos?
Vamos que vamos, divide tela aqui comigo, Brunão. Para você que nos acompanha diretamente daqui da Rádio Beiru FM, dos estúdios Beirucasts, aquele, o melhor que a comunidade e o povo ouve. Estamos aqui na programação do IDEA, o programa que é além do conflito. Além do conflito. Não deixe de se inscrever em nosso canal, de seguir a gente nas plataformas digitais e, é claro, como meu amigo Rogério diz, senta o dedo no like e compartilha nossos cortes, nossos vídeos e, claro, a nossa página do YouTube, porque vale a pena comentar, mas também vale a pena compartilhar, Brunão. É isso aí, contamos com vocês e com a sua audiência. Tchau. Tchau, obrigado!